Bem, pessoal, voltamos agora para a segunda parte da entrevista, que é justamente relacionada à segunda fase do concurso do Ministério Público de São Paulo, e o Felipe vai comentar tudo sobre essa fase com vocês. Felipe, queria saber de você como que é a preparação para a segunda fase do Ministério Público de São Paulo e também como que é a prova. O que você pode falar para nós? Bom, Leopoldo, acho que talvez antes de responder a sua pergunta de forma mais direta, você deve ter percebido que eu não respondo muito diretamente. Tenho muito para falar sobre o MP de São Paulo e sobre o MP de uma forma geral. Antes, eu acho que tem como falar sobre as premissas que eu estabeleci para fazer o estudo para a segunda fase. E depois, e se eu me estender, você pode me interromper também, para a gente retomar a parte do Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu sei que o nosso tempo é limitado. Bom, vamos lá. O estudo para a segunda fase é um estudo temático. A prova da magistratura, ela é sentença, é penal e é condenatória, né? A sentença civil orbita em torno de responsabilidade, consumidor, às vezes uma renovatória fora da curva, né? Às vezes uma alocação, mas enfim, as provas têm características muito próprias. O Ministério Público não tem nada disso. Absolutamente nada. Cada concurso é de um jeito, o MP do Rio é de um jeito, o de Santa Catarina é de outro, o de Minas é de outro, o de São Paulo é de outro. Alguns se desmembrando a segunda fase em várias fases, outro em poucas, com vários dias, e o Ministério Público de São Paulo num dia só, de uma forma geral. Então é um estudo temático. Como deve se desenvolver um estudo temático de prova de Ministério Público, que são provas com caras, com jeitos, com perfis muito próprios? Você tem que investigar, mais uma vez, o seu inimigo, né? Então vai estudar para a prova de Santa Catarina, a denúncia é enorme, com vários réus, você está conversando com você agora, com vários réus, com vários crimes, então tem que treinar ali para aquela discussão com aquelas características próprias. Já veio uma questão de improbidade na Santa Catarina gigantesca, de sonegação fiscal, então perfil próprio, 2 peças. No Rio, várias questões, com possibilidade de peças também, questões muito complexas. Em São Paulo, a prova é relativamente mais simples. É um dia só, é uma peça, uma dissertação e 5 questões. Pouquíssimo tempo, 4 horas, uma correria, rali do desespero. Mas é uma prova muito boa, muito justa também, como já disse assim, como primeira fase. Então, sendo uma prova temática, você tem que partir do exame histórico da prova, olhar as últimas provas, quais são os temas, aqueles temas abrangentes que vêm na dissertação, aqueles temas abrangentes que vêm na peça, e quais são as peças que mais caem. Então, vê-se que a probabilidade de cair uma contra-razão na parte criminal, no MP de São Paulo, também outros, é muito grande. Então, tem que fazer um estudo mais da peça de contra-razão, com várias teses, parte material, parte processual, rejeitando as preliminares, avançando sobre o mérito, pedindo agravamento da pena, as razões do Ministério Público, as contra-razões, enfim. Fora o exame temático das questões, é imprescindível, pelo menos no meu sentir, todas as afirmações que eu faço são com base na minha experiência de concurseiro. Tem que fazer o exame dos examinadores. Fazer o exame dos examinadores é uma redundância, né? Tem que fazer a análise dos examinadores. Então, tem um examinador que tem livro próprio, tem manual, tem artigo, especialista numa determinada área, não há informações. Eu sempre reputei muito relevante. E sempre estudei os livros, sobretudo os manuais que os examinadores têm. A guisa de exemplo, no MP do Rio, nos últimos concursos, teve o Jopert em penal, o Marcelo Polastri Lima em processo penal, o Araripe na parte penal. Tem que ler os livros dos caras. Eu li os livros dos caras. O livro dos examinadores. Dos caras fica muito informal. Dos examinadores. E me ajudou. Porque se não vem uma questão que está no livro, e por vezes não vem. Não é que eles cobrem as questões que estão no livro necessariamente, mas te ensina a pensar um pouco sobre a perspectiva, e qualquer ajuda é uma ajuda. E é válida. Então, partindo do exame retrospectivo das peças que mais caem, da linha das dissertações do MP de São Paulo e do perfil dos examinadores, eu estabeleci os meus critérios de estudo. Posso falar com tranquilidade, no último concurso, o doutor Procurador de Justiça Pedro Henrique Demercian tinha um livro um manual de processo penal, um livro de processo penal, muito bom, aliás, que eu li. E me favoreceu. Favoreceu, acredito que a todos que tenham lido. Inclusive o Damásio, se não me engano, o professor sugestionou a leitura do livro e
inclusive do tema, e efetivamente caiu. Acho que foi o professor Fuller, não foi? Fuller, isso, do Damásio. Então, são dicas muito válidas, não sou original nelas, elas são muito difundidas. E vários colegas aprovados, com quem tem amizade hoje, também percorreram o mesmo caminho. Então vale a pena olhar qual o perfil da prova e qual é o perfil dos examinadores. É para ler tudo dos examinadores? Acho que não, a gente não precisa. Às vezes são artigos antigos, às vezes são livros que podem não ser muito contemporâneos, aquilo que ele esteja trabalhando no momento, ou que ele tenha se debruçado em pesquisa recentemente, então aí vale o bom senso. Tem um manual? Está atualizado? Por que não? Não tem tempo de ler tudo? Leia o que for mais recente. Não acha que não precisa? Bom, aí vai da cabeça de cada um. Mas eu sempre fiz isso, sempre me ajudou, não só no concurso de São Paulo, como na aprovação de vários outros, que acabei não me logrando aprovado por razões diversas, né? Ficar numa fase ou em outra. Enfim, então eu reputo muito importante, mais do que isso, não só para o MP de São Paulo, como para outros ministérios públicos, e daqui a pouco eu avanço na prova em si do MP de São Paulo. Importante ler as teses que são estabelecidas pelas procuradorias encarregadas dos recursos excepcionais, recurso extraordinário, recurso excepcional. O MP de Minas tem lá a Procuradoria de Justiça de Recursos Repetitivos e extraordinários. Recursos repetitivos não. A Procuradoria encarregada dos recursos extraordinários. E tem as teses. Então, eu acho, e sempre achei e estudava, é importante ler as teses. O MP de São Paulo tem um setor de recursos excepcionais também, que o professor Rogério Sanches tem comentado as teses. Acho extremamente válido, cai nas provas. Nunca estudei para a primeira fase, mas se hoje fosse estudar, talvez, hoje com o meu conhecimento, talvez estudasse. Para as segundas fases, essenciais. Outra coisa, súmulas do Conselho Superior do Ministério Público. Vai fazer o MP de Minas? Tem que ler as súmulas do Conselho Superior. Lá estão as questões que mais visitam os conselhos superiores. Aquilo que mais vai, aquilo que mais é difundido na atividade fim dos membros que elaboram com difusos. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem também as súmulas do CSMP. Inclusive, elas vêm anexas na parte final do livro do professor Mazzilli, que para mim é a sumidade, é quem eu indico, eu sou fã do professor Hugo Nigro Mazzilli na parte de difusos. Acho que é o melhor conjunto da obra, no meu sentido. Então, teses institucionais, súmulas de conselho superior, exame daquilo que os examinadores produziram academicamente e olhar para as provas passadas, até para você saber o que te aguarda quando você estiver sentado ali, colocando a sua vida na ponta da caneta, olhando para a prova com o coração batendo a 1 milhão de quilômetros por hora. Certo? Particularmente, Ministério Público do Estado de São Paulo. São 3 possibilidades de prova. Não sei se vou estar correto em todas as possibilidades, mas grosso modo, se vem uma peça penal, a dissertação é processo penal. Se vem uma peça processual penal, a dissertação é penal. Claro que eu estou falando com ênfase. Então, se é uma peça penal, é óbvio que vai ter também a parte processual. Mas a ênfase da peça em direito penal é óbvio que é o direito material. E se a peça é processual penal, também pode ter o direito material, mas a ênfase é a parte processual, é o assunto processual. Não pode cair peça de difusos, mas pode cair dissertação em difusos. Salvo engano, quando a dissertação é em difusos, a peça é penal. Então são esses 3 panoramas. Peça processual, parte material e aí na parte de difusos com a peça penal. E 5 questões. As questões também variam. Se vem peça e dissertação na parte penal, salvo engano, as questões orbitam também mais na parte de difusos. Claro que tem questões de todas as matérias, mas tem as preferências. Isso está no edital, não me recordo muito bem, então também não vou me arriscar muito nesse assunto. A prova, o tempo é reduzidíssimo, tem que demonstrar conteúdo, tem que demonstrar diferencial para poder você se destacar daqueles que lançam argumentos que não fogem do lugar comum. Os examinadores é um concurso concorridíssimo, a prova
é uma prova muito difícil e eu sempre vi no tempo disponível para a prova o meu grande desafio, porque sempre tive dificuldade de escrever rápido, de poder demonstrar ali todo o conhecimento. Eu acho que sobre a discursiva é o que eu tinha a dizer. Pessoal, aí dicas valiosíssimas do Felipe. Realmente essa questão do tempo funciona não só para o Ministério Público, né, Felipe? Para todas as provas, porque realmente nós estamos cada vez com provas discursivas mais difíceis e às vezes com maior quantidade. Só fazendo um breve apontamento, magistratura, Rio Grande do Sul agora foram 10 questões discursivas, Paraná serão 13 questões discursivas, Rio de Janeiro costumam ser 25 questões discursivas, então 6 horas você precisa treinar a questão do tempo quando estiver fazendo discursiva. Não adianta você chegar em casa e fazer uma discursiva em 10 horas ou fazer em 2 dias seguidos, porque não vai representar um treino real para você, tá bom? Vamos seguir no próximo bloco com as dicas de Felipe sobre prova oral, que são dicas muito importantes, vocês conhecerem como se dá uma prova oral e também dicas sobre como fazer uma prova oral. E também vamos falar sobre bibliografia, que com certeza muita gente está esperando, e essa bibliografia vai valer tanto para a primeira fase como para a segunda, e também para a prova oral, ou o que vocês acharem que deve ser utilizado. Valeu, pessoal, muito obrigado.